tratar nesse módulo a respeito do departamento legal, o departamento responsável pela legalização de empresa. Dentre as atividades do departamento legal, vou citar as mais comuns, ok? Atividade de abertura de empresa. Inicia-se o processo de abertura de empresa, logicamente, com a entrada da documentação tanto dos sócios como da empresa. Documentação dos sócios, RG, CPF, CNH, endereço, documentação da empresa. IPTU, as informações do IPTU, do AVCB, o local onde será inserida a empresa, o capital que será aportado na empresa. De porte dessa documentação é feito um pedido de viabilidade na prefeitura, que analisará o tipo de atividade que será exercida no local. Sendo aceita a viabilidade, a empresa terá autorização para iniciar os demais processos. Nesse momento é feito também o contrato social, logo no começo, utilizando todas as informações. O contrato social nada mais é do que uma formalização dos direitos e das responsabilidades de cada sócio. Tem também no contrato social a especificação do tipo de atividade que será exercida, da remuneração dos sócios, de que forma se dará, se haverá prolabore, se haverá distribuição de lucro, quando isso vai acontecer, das cláusulas, por exemplo, de falecimento, que é muito importante, como se dará a transferência das cotas de capitais nessa situação. O sócio administrador, no contrato social, também tem uma cláusula muito importante que versa sobre a não proibição dele como gestor da empresa. Em alguns casos é proibido que o diretor da empresa, por exemplo, acumule outros cargos, por exemplo, cargo público. Então, um funcionário público ele não pode ser diretor de uma empresa. Logicamente, isso é apenas um exemplo, mas existem outras situações também que impossibilitam que o administrador assuma a empresa legalmente. No contrato social também é falado sobre o fórum para ações da justiça, de qual localidade, de qual comarca se dará. Assinado o contrato social em todas as vias, inclusive as primeiras, todas as vias devem ser assinadas e a última também, juntamente com a assinatura das testemunhas, assinatura de todos os sócios. A próxima atividade a ser exercício ainda nesse processo de abertura de empresa é o pedido de viabilidade. Não, desculpa. A próxima atividade a ser exercida é o pedido de DBE, documentação básica de entrada, e esse pedido é feito para a Receita Federal, que vai analisar e deferir o pedido. Com toda essa documentação em mão, iniciará o registro na JUSCESP, na Junta Comercial do seu estado. Esse registro hoje é feito de forma online. Todas as informações que são importantes da empresa, dos sócios, serão cadastradas no sistema. E ao final será possibilitado a impressão de toda a documentação do processo, documentação a respeito da JUSCESP, que deve também ser assinada, assim como a taxa de serviço da JUSCESP. Eu falo JUSCESP porque eu estou centralizando aqui em São Paulo, mas essa palavra JUSCESP ela pode mudar ela vai mudar, né? Se você estiver em outro estado, sempre o final, igual no meu caso o SP para São Paulo, será igual ao seu estado. Mas nada mais é do que o órgão estadual de registro. Essa taxa é enviada, o pagamento deve ser executado e o recibo entregue ao departamento legal, que juntará com as demais documentações e dará entrada na JUSCESP. Essa entrada, ela você se dá ela no mesmo dia, claro. Você deve aguardar até 15 dias
para que se tenha conclusão, deferimento ou indeferimento. Nos casos de indeferimento, ou seja, não aceitaram a documentação por algum tipo de irregularidade, o processo deve se iniciar de novo, o processo de entrada na JUSESP, corrigindo o que está sendo pedido. Nos casos de deferimento, ou seja, foi aceita a documentação, a empresa ela já pode abrir as portas e iniciar suas atividades, porque a documentação básica para abertura de empresa estará liberado, o CNPJ, estará liberado o CCM, o cadastro municipal e o cadastro estadual. O processo de abertura de empresa ainda não se encerrou. Após isso, o ideal é que a empresa adquira o seu certificado digital, uma empresa do lucro do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. O ideal é que a partir desse momento adquira o seu certificado digital, porque muitas atividades serão feitas mais rápido com o certificado digital, reduzindo assim tempo e dinheiro da empresa. Com a empresa aberta, documentação básica em mão, o próximo passo agora é fazer o registro nas classes de órgãos, caso seja necessário. Igual no meu caso, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade e ela tem um registro no CRC. Então, para toda empresa que tenha mais ou menos esse perfil aí de serviço, deve ser feito o registro da empresa nos órgãos de classe. Feito isso, será necessário adquirir as licenças municipal, licença de funcionamento do estabelecimento e outras licenças, caso seja necessário. As licenças, geralmente, elas têm o prazo de 6 meses após a abertura da empresa, após, claro, o deferimento ali da junta comercial, para adquiri-las. Como é um processo demorado, eu sempre oriento que seja iniciado esse processo de pedido de licenças municipal logo após a abertura da empresa. O padrão geralmente é uma confirmação das informações que já foram encaminhadas para a prefeitura da empresa, cadastro de demais informações necessárias. A prefeitura ela fornecerá uma licença provisória para que a empresa possa operar até que seja concluída. A conclusão geralmente se dá pela visita do agente municipal para conferir se todas as informações são reais. Com certificado digital de forma online, você consegue confirmar tanto as informações da prefeitura como as informações que foram enviadas para o Estado, pedir nota fiscal, pedir o direito de emissão de nota fiscal e assim iniciar suas negociações para a emissão de nota fiscal para seu cliente, como receber também. Estes são os processos de abertura de empresa. O departamento legal ele também trabalha com negociação de dívida. Negociação de dívida ela pode ser tanto no âmbito federal, né, quem cuida é a Receita Federal, e a PGFN, que é uma categoria acima, que as dívidas são transferidas após 6 meses. Esse PGFN é dívida ativa. Todos os débitos que vão para a dívida ativa, eles sofrem um acréscimo de juros, de multa e despesas advocatícias, além de outras despesas, né? Assim como o débito, quando ele vai para a PGFN, ele também é registrado em cartório e começa as ações na justiça a respeito do débito para a cobrança. Os débitos, tanto normais como os débitos de dívida ativa, eles podem ser parcelados normalmente até 60 vezes. Caso tenha algum tipo de refis, esse débito ele sofre alterações
de redução na questão de juros, na questão de multa, e o número de parcela é estendido, geralmente até 120 vezes. Isso pode mudar de refis para refis. Em alguns momentos ele pode ser mais restritivo ou ele pode abranger ainda mais benefícios para os contribuintes. De certa forma, essa regra que eu acabei de falar federal, ela funciona para os demais órgãos também, né? Por exemplo, o estadual, para demais esferas também o estadual e o municipal. É claro que deve-se averiguar por quê. Porque o Estado ele tem algumas diferenças do federal. Então sempre eu peço que leia ali o decreto estadual e o decreto federal a respeito do refis, para que sejam analisadas as informações e a forma de aquisição desse parcelamento. Igual um exemplo aqui em São Paulo, teve um refis especial onde foi totalmente diferente do convencional. Teve um site diferenciado do estado que o contribuinte acessava e fazia o parcelamento. Mas se, se não tivesse lido o decreto antes, não saberia que se tinha um site específico para conseguir esse parcelamento. Se você entrasse diretamente no site da Secretaria da Fazenda, não conseguiria, porque não tinha relação ali, tinha poucas informações. Então foi necessário acessar um site diferente do comum para conseguir o parcelamento. Uma das ferramentas mais importantes que é utilizado pelo departamento pessoal para aquisição tanto de parcelamento como para sanar qualquer outro tipo de pendência que tem nos órgãos públicos é a procuração. Para quem não conhece, a procuração é um documento formal ali, formalizando ali com fé pública, né, onde o sócio, o diretor da empresa, ele passa direitos dele para terceiros. Direitos a sanar algum tipo de questão, a assinar documento, a pedir documento nesses órgãos públicos, como a Receita Federal, a Cefaz do Estado, a Secretaria da Fazenda do Estado ou do município. E esse documento é muito importante. Sem ele, o profissional do departamento legal não consegue fazer nada nos órgãos públicos. Conclusão final. No Brasil, o grande empecilho que tem para todas as empresas é justamente a burocracia. Para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que levar dezenas de documentos. Às vezes você precisa fazer alguns processos antes, às vezes são até processos novos que não tem uma publicação que seja viável, né, que chegue a todo mundo e você acaba sendo surpreendido ali naquele momento que você vai entregar a documentação, o sujeito fala para você, tá faltando mais alguma coisa. Tá faltando mais alguma coisa. E muitas vezes até você vai duas, três vezes e ainda tá falando que tá faltando mais alguma coisa para poder dar entrada, para poder formalizar ali a parte empresarial. Então, é um trabalho que é chatinho. O legal é que você sempre contrate profissionais que tenham já experiência, que faça isso diariamente, inclusive, para não ter um dispêndio de valores que você não estava esperando e um tempo que você também não estava disposto a esperar. E para acompanhar todo esse processo, as principais atividades a gente mostrou nesse módulo. O que é feito, passo a passo, como é no começo, juntada de documento, viabilidade, DBE, entrada na JUSESP, o pagamento da taxa da JUSESP, o deferimento, a aquisição do certificado digital, o pedido de licenças, tanto municipal como licenças nos registros de classe,
Deu para entender bem como é que funciona esse processo? Claro que haverá mudanças futuramente? Pode ser que sim, muito provável, porque no Brasil diariamente são feitas milhares de leis e milhares de regras são mudadas com frequência. Mas o conceito é esse, o conceito provavelmente não vai mudar. E o profissional do departamento legal, ele é responsável pela gestão, essa parte de formalização empresarial. Sendo necessário, por exemplo, documentação para uma licitação, por exemplo, o primeiro órgão que eu devo consultar, aliás, o primeiro departamento que eu devo consultar da contabilidade é o departamento legal, porque ele faz a gestão dessa documentação. Ele vai me passar o que já tem e o que não tem, vai procurar sanar os problemas que estão impedindo para conseguir a documentação e você poder participar da licitação com a sua empresa.